Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre a questão da dengue aqui na nossa região. Nós vamos entender um pouquinho sobre os locais onde tiveram mais focos e vamos saber também como hoje se encontra, né, as cidades. Aqui a gente vai estar com o pessoal de Nova Bassano para falar um pouquinho sobre toda a situação que aconteceu por lá. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E como sempre, antes de iniciar o meu papo aqui com o pessoal, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia. Muito mais que papel, amor. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção do RP de 10 anos, que a cada R$ 100 em compras você recebe o cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. E agora, o meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo, a Aline, secretária de Saúde de Nova Bassano, e também a Solange Cassol, que é fiscal sanitária. Sejam muito bem-vindas, gurias. E Obrigada. Gostaria de deixar aqui um espaço para que vocês pudessem se apresentar ao pessoal de casa. Certo. Aline. Eu sou a Aline, né? Sou servidora do município de Nova Bassano há já 16 anos e nas últimas 2 gestões estou como secretária neste momento, né? Sempre trabalhei na Secretaria da Saúde e então temos a gente trabalha em conjunto na secretaria, né? O que é muito bacana. Então, graças a Deus, tenho uma equipe bem bacana que me acompanha. Que bom, que bom. Até mesmo, Aline, 2 mandatos tu pegaste a pandemia e agora volta para falar sobre a dengue, né? É verdade. Então tem uma boa experiência nesse ramo. E a gente vai falar muito agora durante o programa, porque justamente uma coisa teve link à outra em relação à experiência, né? Então isso vai ser bem bacana. Solange, seja muito bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Solange Cassol. Eu trabalho na Vigilância Sanitária de Nova Bassano há 24 anos, né? Também faço parte da equipe de planejamento da secretaria. E hoje com essa nova experiência, então, da questão da dengue no município. É isso aí, Solange. Entender um pouquinho sobre tudo. Imagino que em 24 anos tu tenha visto muita coisa acontecer, coisas que vêm, que vão, né? Mas que são momentos que precisa se parar, pensar e ter muito essa questão da fiscalização, né? Que precisa estar presente na comunidade para fazer com que essas coisas também, como elas vêm, que elas possam ir, né? Exatamente. Eu acompanhei o início do programa, né? A implantação do programa de controle da dengue no município, né? E até esse ano, então, a gente trabalhava mais com a questão da prevenção, né? Nós temos 2 agentes de endemias que fazem as visitas aos imóveis, né? Os agentes comunitários de saúde que também nos auxiliam nisso. Mas até então a gente não tinha tido casos autóctones, ou seja, aqueles casos que são adquiridos no município. Nós havíamos tido casos, mas importados, né? As pessoas viajavam, iam para outros lugares e acabavam pegando a doença. Então, esse ano foi um ano, assim, de novas experiências, né? Tá certo. Depois da pandemia, né? E começamos esse ano, então a gente pensou, agora a pandemia tá indo embora, né? Acho que agora vai ser mais tranquilo. E aí começamos o ano, então, com esse surto de dengue no município. Tá certo. E Solange, agora falando um pouquinho sobre poxa, há tanto tempo tu estás à frente, né, da questão da ser fiscal sanitária, né? E a gente fala há muitos anos sobre a dengue. Se fala, eu lembro, né, ser pequena, estar falando e cuidando de não deixar a água parar e tudo mais. Mas isso me parecia algo que era distante. E como tu vê isso acontecendo, por exemplo, que sempre houve ali o cuidado de estar fiscalizando e tudo mais, mas realmente encontrar o foco de
de ter um mosquito, que há muito se tem um mosquito na realidade por aí, Sim. né? Mas Uhum. que ele já estivesse infectado. Então, como foi para ti ver isso acontecer realmente, porque parecia uma coisa tão distante? Realmente. Nós começamos ali no final do ano passado, né, a identificar muitos focos de Aedes aegypti. Nós vimos a população do mosquito aumentando, Sim. né? E com esse aumento, a gente já tinha ciência que era um risco maior, então, para a doença, Aham. né? E aí, quando começou um caso, 2 casos, 3 casos, e de repente mais focados num bairro específico do município, e de repente começou a aparecer muitos casos suspeitos, né? Certo. Então, isso acaba, meu Deus, né? Num primeiro momento, tu acaba se assustando, né? Claro. Mas tu tem que parar e ver a norma técnica do Estado, e para isso também a gente teve muito apoio da Vigilância Ambiental da 5ª Coordenadoria de Saúde, que veio até o município, nos orientou quais as ações que nós tínhamos que tomar, e aí parar e nos organizar, né, para que a gente conseguisse dar conta, então, desses casos que estavam surgindo, né, porque todo dia aparecia caso novo, né. E com isso também a questão que nos trouxe uma experiência da pandemia, dessa questão de tu ter ações rápidas, né? Não pode ficar pensando muito, tem que ver o que você tem para fazer e já começar a realizar essas ações. E nós tínhamos, do Covid, nós tínhamos uma planilha em Google Drive que era compartilhada, ainda é compartilhada, né, com todas as unidades de saúde, com a vigilância, e nós usamos essa mesma planilha. Então, a enfermeira Jaqueline, que é da Vigilância Epidemiológica, disse, Solange, que tal nós vamos usar a mesma planilha para chegar os casos mais rápido para nós, né? Então, nós começamos a usar, a compartilhar essa planilha, e no momento que o paciente ele ia lá na unidade básica de saúde, né, era um caso suspeito, então a enfermeira já colocava o nome desse paciente nessa planilha, os dados, endereço, telefone, início dos sintomas, quais eram os sintomas, e naquele exato momento eu já conseguia ver lá na minha planilha esse paciente suspeito, né? Bem como a vigilância epidemiológica também para tomar as ações necessárias. Então, isso já era passado para a agente de endemias. Sim. Essa agente de endemias já ia na casa desse suspeito, né? Já era realizado ali uma primeira visita para verificar focos, né? Nos arredores. E aí, já se fazia, se possível, né, dentro do que o tempo também permitia, no dia seguinte a gente já fazia a aplicação do fumacê. Tá certo. Então, a gente teve isso de ser muito rápida, a informação lá da ponta da unidade básica de saúde para a vigilância e para as ações de campo. Tá certo, até depois eu vou pedir para que tu explique um pouquinho mais sobre essas ações que foram feitas, tipo o fumacê, tudo como é que é realmente feito, para que a gente possa também saber como é esse processo. Mas antes disso, eu gostaria, Aline, que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de, pela experiência que vocês tiveram da Covid, que aqui nos bastidores tu começaste a colocar, e eu acho bem interessante passar para as pessoas em casa, saber como agir perante outra questão aí que já estava começando a se disseminar com uma certa rapidez, vamos dizer. E até mesmo como entender que Nova Bassano foi colocado como um dos maiores focos aqui do estado, que até é importante também que a gente saiba, a gente possa entender exatamente como foi pensado esse processo, né? Isso. Igual a Solange falou, a gente trouxe experiências da Covid, né? A gente vem de uma pandemia e aprendemos muito com as experiências da pandemia, assim, organização de equipe, e uma coisa que a gente aprendeu muito é tomar decisões de forma rápida. A gente, como equipe, como gestão, ali na Secretaria da Saúde, a gente aprendeu que a gente precisa ser proativo.
A gente não pode ficar aguardando, esperando algumas coisas, porque quem vai ser penalizado é a população. E quanto mais rápido a gente identificar o foco, quanto mais rápido a gente conseguir se organizar, quem vai ser beneficiado é o paciente. Claro. É quem está lá com os sintomas, é as ações, porque um setor é interligado no outro, né? Então, a gente estava aguardando o carnaval, esperando se viria mais um foco mais uma onda de Covid, como é que ia se comportar. E graças a Deus não aconteceu, né? E o que aconteceu foi que a dengue começou a se alastrar. Então, como a Solange colocou, a gente trabalhou nessa planilha. E o que nós estávamos percebendo é que tinham muitos exames, porque os exames são coletados no município e são encaminhados para o Laboratório Central em Porto Alegre, tá? O LACEN. E a gente percebeu que estavam demorando os resultados. Tinham exames com 15 dias de atraso já. E para a gente poder fazer o fumacê, que a gente chama, que a Solange depois vai explicar como funciona, a gente precisava ter os resultados dos exames. Porque se a gente tem casos suspeitos ou positivos, é lá que a gente vai ser o nosso foco de trabalhar, né? Claro. De combater, de fazer o fumacê. E estava concentrado num bairro, mas a gente via que nas outras unidades de saúde tinha muita população procurando atendimento. Então, o que a gente optou? A gente optou por fazer a aquisição de exames pelo município, o município arcar com os custos, para ter uma resposta mais rápida, né? Para a gente conseguir. Tem um caso positivo, a gente já vai lá, as agentes de campo vão na casa, a gente identifica, a gente consegue monitorar esse paciente, porque existe a preocupação desse paciente hospitalizar, de se tornar uma dengue hemorrágica, que é a mais grave, e isso, graças a Deus, não aconteceu. Então, o que a gente optou? A gente optou em comprar exames de forma particular pelo município, né? Não aguardar somente os resultados do estado, para a gente conseguir identificar. E isso foi a forma que a estratégia que a gente adotou, e agora a gente pode dizer que a gente acredita que acertou, porque a gente conseguiu fazer o fumacê nas localidades de forma mais rápida, os casos já estão diminuindo e é claro, assim, a gente compreende que a estrutura do estado e eles não têm a mesma forma de reação rápida igual os municípios, né? Mas a gente está recebendo exames que foram coletados, resultados de exames que foram coletados há quase 2 meses atrás. Então, talvez teria se alastrado por muito mais lugares na cidade. Então, o que a gente aproveitou da Covid foi a nossa organização. A nossa estratégia de gestão foi pensar dessa forma qualificar a nossa população, porque os sintomas eram muito parecidos com o Covid. Isso é importante também a gente colocar. Que as pessoas no início, será que eu tenho Covid? Será o que eu tenho? Dor no corpo. Dor no corpo, assim, dor no fundo dos olhos, febre, sabe? Então, a gente descartava o Covid e então tentava identificar se era dengue, e muitos foram dengue, daqueles que a princípio a gente poderia ser Covid ou não. Isso identifica assim, isso para a equipe que trabalha, para o profissional médico, para as enfermeiras que estão acompanhando esse paciente, facilita muito, sabe? Porque o médico já pede um outro exame, um hemograma, vários, a gente aumentou demandas, mas a gente precisou responder rápido e assim, positivamos bastante casos de dengue, né, Solange, na nossa cidade, mas também podemos dizer que a gente conseguiu dar uma resposta rápida para a nossa população de acolher, assim. A partir do momento que a gente fez a aquisição de testes pelo município, a gente conseguiu identificar mais rápido e trabalhar de forma mais qualificada, assertiva e qualificada para nossa população. Isso foi bem importante, assim. Exato. Claro, em contrapartida, a gente teve uma repercussão. Nova Bassano tem muitos casos de dengue, Nova Bassano é o foco da dengue, tudo isso, né? Exato. E era isso, talvez, que era bem importante estar explicando, porque não é a questão de que talvez Nova Bassano seja o local que mais tenha, mas sim porque foi mais testado.
Então, a Sim. gente teve, porque foi testado, foi visto, e assim já se tem uma diminuição. Certo. Agora, em outros locais, onde a gente teve, que são bem maiores, com um número menor daqui um pouco, é porque não foram testadas todas as pessoas. Exatamente. E aí, e até a confusão dos sintomas e tudo mais, então acaba sendo, Bassano acabou passando por aquela, né, o local que mais tinha, daqui um pouco a pessoa diz, Bassano tá infectado, na realidade, né? E a prova disso é que a gente teve 58 casos positivos, Sim. tá? Desses 58 casos, 11 foram somente pelo estado. Então, se a gente não tivesse adquirido exames pelo município, nós teríamos 11 casos de dengue no nosso município. Tá certo. Então, a diferença foi esta. A gente ofereceu para a nossa população mais testes para a gente identificar, porque isso E qualificou, resolver. qualificou a população e qualificou o nosso trabalho também. Tá certo, tá certo. Gurias, o papo tá muito bom, mas nós vamos para um breve intervalo comercial. A seguir, a gente retorna para falar um pouquinho mais sobre essa questão da dengue na nossa região. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando com o pessoal lá de Nova Bassano sobre os casos de dengue que lá ocorreram e que sim, aqui na região também tivemos vários focos e outros que também foram positivados. A diferença de Nova Bassano, que eu achei bem importante que as meninas esclareceram aqui, tanto a Aline, que é a secretária da Educação, quanto a Solange, que é fiscal sanitária, é que Nova Bassano acabou tendo esse destaque como um dos maiores, né, locais com dengue, foi pelo fato de terem sim adquirido os testes antes, né, de uma forma antecipada, não esperando somente pelo Estado, enquanto pelo Estado demorava-se muito para conseguir o teste e para poder ter ele de volta, tanto que agora, né, nos últimos dias que foram recebidos testes de 2 meses atrás, então ter esse entendimento é bem importante para que a gente possa também dizer que não, as coisas elas acontecem, mas também de alguma forma a gente está sendo amparado para que isso não continue. Eu acho bem importante de ver por esse lado, que é bem, bem bacana. Agora, voltando com esse papo, né, sobre a dengue, gurias, eu gostaria, Solange, que tu falasse um pouquinho mais sobre quais foram as ações tomadas nos locais, que vocês falaram fumacê, coisa assim, mas como isso realmente funciona para que a gente possa... Sim. Então, como pela norma do Ministério da Saúde, né,
esse fumacê é aplicado aonde? Tem um caso suspeito. Então, nesse caso suspeito, a gente faz uma aplicação somente no quarteirão onde tem essa pessoa, onde reside essa pessoa positivada, né? Suspeita, né? A partir do momento que se confirma o caso, então é feito o fumacê no raio de 300 metros da onde a pessoa reside, né? Então, com a positivação do caso, essa aplicação do inseticida, ela aumenta, ela é maior, né, do que no caso suspeito. E é feito um ciclo de 3 aplicações, né, de 3 em 3 dias, então. E esse inseticida, ele tem que ser aplicado no início da manhã, das 6 da manhã até as 9 da manhã, ou no final da tarde, a partir das 6 horas da tarde, tá? Então, nós optamos por fazer pela manhã, né? Até porque tinham mais pessoas em casa, né? Logo de manhã, nós fazíamos a aplicação a partir das 6h30 da manhã, né? E era feito, então, conforme a condição do tempo também, né? Esses horários, eles são específicos por causa do mosquito mesmo? Isso, exatamente, porque o mosquito, ele circula mais nesses horários, né? Certo. Que é o horário início de manhã e final de tarde, que ele mais pica, né? E também por causa da ação do sol, tá? O sol quente acaba diminuindo, então, o efeito desse inseticida. Então, por isso que tem esse horário. Esse inseticida é chamado Cielo, né? Esse inseticida vem do Ministério da Saúde para o Estado, e do Estado, o Estado então fornece para os municípios onde tem casos onde deve ser aplicado. Hoje, esse Cielo, ele não causa nenhum problema de saúde para os moradores, nem para animais de estimação, nem para quem tem a hortinha no fundo da casa, né, que tem lá a sua alface, suas verduras, não causa nenhum mal, tá? Ele é muito baixa toxicidade, e o que ele faz, ele mata o mosquito adulto, somente isso. E então, nesses casos nesse quarteirão, onde tinha o caso positivo, se entrava então em todos os pátios das residências para fazer a aplicação. E aonde fora desse quarteirão, então, se aplicava da rua, então, para dentro dos pátios, né? Bom, então, nesse trabalho de aplicação do fumacê, nós tivemos uma ajuda bem importante também da Secretaria de Obras, né? Eles nos forneceram, então, um servidor deles para fazer a aplicação, né? Porque essa aplicação é feita com uma máquina que é pesada, né? Para fazer essa aplicação. Então, eles nos cederam, e esse servidor também vestiu a camisa, fez a capacitação, e as gurias acompanhavam ele, então, era para ser feita a aplicação desse fumacê. Mas esse fumacê, ele apenas elimina mosquitos adultos, né? Então, quando se termina a aplicação do fumacê, então as agentes de anemia voltam lá para aquela área e fazem novamente a visita em todas as residências, ali no raio de 300 metros, para ver se tem criadouros de larvas, né? E aí, se positiva novamente larvas de Aedes aegypti, a gente volta a fazer mais um ciclo de 3 aplicações de fumacê nessa área. E assim, até negativar, até não ter mais larvas do mosquito positivas. No bairro Saúde, que foi o primeiro que nós fizemos, nós não precisamos voltar a fazer outro ciclo. Foi feito LI, né, que é o levantamento de índice, que a gente diz, que é essa visita às residências, e então não foram encontradas larvas de Aedes aegypti dessas áreas. Mas é assim que funciona o programa, então, essa parte de aplicação do inseticida. E, Aline, entender a demanda do município em ver que realmente está acontecendo, precisamos fazer com que as pessoas entendam isso, compreendam que está acontecendo, mas que vai ser tomado vai ser tomada providências tomadas providências para que possa realmente passar por isso também. Como é que foi receber
como secretaria, essa demanda? Porque eu imagino que começa, vem de um lado, vem o pessoal falando, positivou, ou me parece que tem. Como é que foi, por exemplo, o primeiro caso, Aline, que chegou para a secretaria? Na verdade, assim, a gente trabalha muito em conjunto nas unidades, né? E com o hospital também. Então, a gente verificou que estava tendo uma demanda e uma busca por atendimentos. Então, conforme a gente foi identificando, na verdade, foi um efeito assim, veio um, veio dois, e a gente começou a se alertar. Pô, mas essa pessoa não é Covid, mas está com sintomas, e os profissionais começaram a identificar também. Certo. Então, nisso tudo, não é que foram vários casos ao mesmo tempo. Começou 1, 2, 3, e então a gente começou a ter um olhar, né? A gente precisa, às vezes, o que aconteceu foi a gente precisou mudar o foco Covid para o foco dengue, assim, e foi um start, assim, que a gente teve de, vamos começar a analisar a dengue também. Tá certo. Porque a nossa preocupação era de que as pessoas ficassem graves, internassem, tudo isso. E essa ligação, assim, esse olhar da nossa equipe, assim, isso é muito importante, que a gente veja nas unidades básicas de saúde, que a gente a gente tem uma equipe muito boa, assim, que tem esse olhar de o que pode estar acontecendo, esse monitoramento com o paciente. A gente teve 5 ou 6 internações só, entre o mês de março e abril, né? Não estamos iniciando o mês de maio, mas assim, graças a Deus, porque a nossa grande preocupação era, poxa vida, a dengue é uma doença nova, a gente nunca teve tantos casos em Nova Bassano, a gente só teve casos importados, a gente nunca teve casos autóctones, que nem a Solange explicou antes. Então, para nós, foi um fato novo, assim. E a gente conseguiu controlar até então. Não podemos dizer, está controlado. Não, porque a gente não pode baixar a guarda, como a gente diz, né? A gente precisa manter os cuidados. A nossa população a gente pode dizer que eles abraçaram a causa. Isso que eu ia te perguntar, porque eu tenho o lado de que no caso, o pessoal já começa a ficar preocupado com a situação, né? Poxa, aqui no bairro já tem um caso, daí já tem outro caso, e começam a aumentar os casos, e até para não alarmar a população, mas fazer com que eles entendam que precisam ajudar nesse combate também, né? Certo. E isso é muito importante, assim, a nossa população precisa compreender, porque agora no inverno o mosquito, ele dorme, né? Mas a gente tem que manter os cuidados para o próximo verão, para que a gente não tenha novamente a mesma situação que a gente passou recentemente, está passando ainda, porque a gente ainda tem várias pessoas com sintomas, os sintomas são muito difíceis. O que a gente ouve da população, quem pegou dengue diz, olha, é pior que Covid. Eu peguei Covid, não foi tão ruim quanto dengue. A dengue, quem pegou a dengue pode vir a pegar de novo de uma forma mais grave. Isso também a Solange pode explicar melhor sobre os tipos de dengue que tem. Isso. Então, a gente precisa compreender. A gente está ouvindo, vai ter vacina sobre dengue, tudo isso, mas é tudo muito novo. Então, o que a gente precisa da nossa população, e a gente pede que se mantenham, porque a gente percebeu que a nossa população abraçou muito essa situação da preocupação de eliminar as larvas e o mosquito. Esse é um resultado conjunto. A gente precisa de que a nossa população mantenha isso. Que cuide a água parada. São cuidados muito simples, assim. A gente precisou também, nesse período, Laura, regulamentar o trabalho da dengue, né? O programa da dengue em Nova Bassano, a gente regulamentou com uma lei. A gente encaminhou para a Câmara de Vereadores, porque o que a gente identificou? Que os nossos maiores problemas, maiores focos estavam nas coletas de água da chuva, nas caixas d'água, que estavam sendo feitas de forma inadequada. E aí foi um grande problema para nós, tá? É aquela questão simples de colocar uma tela de proteção, de ter os cuidados. Coletar água da chuva, a gente veio de um período de seca, né? Então, quando chovia, o pessoal coletava água.
E ali foram muitos criadouros de larvas e de mosquito. Então, isso foi determinante, assim, a gente precisou regulamentar o programa, onde a gente especificou exatamente como tem que se coletar a água da chuva, regulamentou isso tudo, né? Tá certo. E a gente tem sempre a população que abraça, mas tem sempre aqueles que são resistentes, né? E que prejudicam toda uma vizinhança, toda uma região. Sim. Então, a gente previu multa também, né? Uhum. Porque faz parte. A fiscalização, o nosso papel é zelar pela saúde coletiva. Então, a gente tem que ter ações voltadas para o coletivo. A gente não pode pensar sempre em nós, porque é eu. Não, a gente tem que pensar no coletivo. Isso o Covid trouxe para nós e a dengue também traz para nós esse tipo de... esse ensinamento, né? Não adianta eu ter a minha casa e o meu vizinho não ter. A dengue, o mosquito vai circular no vizinho, na minha casa, por tudo. Então, é uma questão de empatia também, né? Com certeza, muito bem colocado. E Solange, pra gente entender um pouquinho dos tipos de dengue, né, que existem, e até pra gente saber se foi identificado algum tipo específico em Nova Bassano. Nós, no exame que é feito no LACEN, no resultado ele não vem com o tipo, né? Porque nós temos 4 sorotipos de dengue, né? 1, 2, 3 e 4. A pessoa que pega o 1, por exemplo, ela cria a imunidade. Então, ela não vai mais pegar o 1, mas ainda ela pode pegar o 2, o 3 e o 4. E no caso da reinfecção por dengue, ela tem um risco maior dela evoluir para uma dengue hemorrágica. Então, isso que também a gente tem a preocupação no próximo ano. Que caso circule um novo sorotipo, as pessoas podem ter casos mais graves do que a gente teve esse ano, porque as pessoas era a primeira vez que estavam pegando a doença, né? Mas num caso de reinfecção, isso pode se agravar. Né? Porque nós temos, antigamente se falava da dengue clássica, que são sintomas clássicos, que são febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, febre alta, né? E se falava na dengue hemorrágica, que então são aquelas que causam hemorragia. Hoje não, hoje se fala da questão da dengue que pode evoluir por uma dengue hemorrágica. Né? Então, por isso que é importante que a pessoa que tem sintomas procure o atendimento médico imediatamente, né? Porque lá na unidade, o médico vai ter todo um acompanhamento desse paciente, né? Esse paciente vai ser feito hemograma, o médico vai acompanhar periodicamente se esse hemograma vai evoluir, vai baixar plaquetas, né? Que aí pode causar uma hemorragia. Né? Então, é muito importante essa questão no monitoramento, né? Que as nossas unidades fizeram isso e talvez por isso a gente não teve casos graves, né? E a questão da desidratação também, né? A doença, ela causa uma desidratação que às vezes o paciente não se dá conta e quando vê está muito desidratado, isso também pode levar ao óbito. Então, é muito importante as pessoas dizem, a minha mãe pegou dengue, agora eu tô com sintomas, mas eu sei que é dengue, então eu nem vou procurar atendimento médico, né? Sim. Às vezes as pessoas acham isso. Mas é muito importante procurar o atendimento médico para ter esse monitoramento através do hemograma, para que não se evolua para um caso mais grave e, em consequência disso, um óbito. Tá certo, tá certo. E é essa questão, né, que quanto mais também as pessoas que puderem procurar, dizer, eu tô com sintomas e acho que estou com dengue, também é uma situação porque a gente precisa ver também da onde, como, daqui a um pouco um foco diferente, né, então só imaginar e deixar por assim, tu acaba prejudicando outras vidas também, né. Exatamente. Isso, então, porque é feito um trabalho, todo um é a trabalho de responsabilidade. campo naquele local onde tem esse caso suspeito, Sim. né? Pra gente eliminar o mosquito naquele local e que outras pessoas também não fiquem doentes, né? Muito bem. Gurias, o que mais a gente pode pontuar que é importante aqui para as pessoas em casa saberem e também sobre a questão de Nova Bassano, claro, mas também sobre os cuidados com a dengue. Aline. O que a gente pode pontuar, assim, para finalizarmos, né, Laura,
Até então, agradecer a nossa população que abraçou a causa conosco, porque a gente depende muito que as ações deem certo, depende deles, né? Dizer para intensificar, não quer dizer que os cuidados de água parada, de a forma adequada de coletar água da chuva, as piscinas, né? Nesse momento de inverno, a gente sabe que ninguém está usando piscina, mas que fechem as piscinas, que tenham cuidado, coloquem o cloro, que é isso que são ações simples e não são ações diárias. É uma vez por semana, é um período assim, e a gente precisa manter o cuidado. E também dizer para a nossa população que quando tem sintomas, e de forma geral, não só para a população baçanense, para todas as populações, todos os municípios, né, que procurem uma unidade de saúde, que não deixem de buscar atendimento, que buscando atendimento vai ser feito o exame no período adequado, a pessoa vai conseguir, igual a Solange falou, a pessoa vai ter o acesso e vai ser monitorada para que não evolua de forma mais grave. As ações vão conseguir ser feitas naquele local onde reside, onde trabalha, porque muitas vezes, onde eu resido não tem ninguém com dengue, mas eu trabalho com alguém que mora em outro bairro e que essa pessoa veio trabalhar com dengue, o mosquito picou ali no local de trabalho e também peguei dengue, e isso vai se alastrando de uma forma muito rápida, né? É um efeito cascata. Exato, então aquele cuidado que tem que ter de realmente, vamos informar, vamos ver aonde foi possível o lugar que tu acabaste sendo contaminado, porque por vezes pode ser em casa, como pode ser em outro local, e daqui um pouco o local de trabalho também está contaminado, então a gente tem que, no caso, o pessoal da saúde precisa saber disso para que possa agir da melhor forma, né? Isso, e a nosso intuito de querer saber as informações, às vezes as pessoas pensam, mas como que um ficou sabendo, o outro ficou sabendo? É justamente para a gente intensificar as nossas ações e para a gente conseguir eliminar esse foco de mosquito, esse foco de larvas, que é esse o nosso objetivo. É igual eu falei antes, é zelar pela boa saúde coletiva, né? Esse que é o nosso objetivo. Assim. Maravilha, muito bem, Aline. Solange, tuas palavras para o programa de hoje? Como a Aline também já comentou, a gente pede que a população não desanime com os cuidados agora durante o inverno, né? Que a gente continue, e a gente está planejando ações, então, para durante esse inverno também, para que o próximo verão seja um pouco mais tranquilo, né? E a gente pede também para que as pessoas, além do cuidado que tem nas suas residências, tenham o cuidado no cemitério, tá? Porque a gente vem encontrando larvas também positivas no cemitério, então a gente pede que a população cuide dos seus túmulos, dos seus jazigos, né? Que não deixe lá recipientes que possa acumular água. É muito comum as gurias, as agentes de endemias falarem que dentro daqueles plásticos que vem com o vaso de flor, acaba acumulando água ali e a gente vem encontrando larvas. Então é importante que as pessoas também cuidem disso, né? Claro. Procurem não deixar recipientes que possam acumular água, porque lá também é um local que o Aedes aegypti está se criando. Tá certo. Então, gurias, eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje e até que é muito importante esclarecer para a comunidade, e eu digo não só para Nova Bassano, mas para a região, realmente como tudo aconteceu e está acontecendo, os cuidados que estão sendo tomados, porque não é por nada que os casos eles aconteceram, né? Então, como está aí, a gente sabe que tem que ter esse combate e todo esse cuidado, e também eu achei muito bom vocês poderem se adiantar, né? E já prever, no caso, já conseguir outros testes para que pudesse já fazer o trabalho no local onde precisava, não fazendo com que mais pessoas tivessem que ser contaminadas até realmente ter uma resolução disso, sabendo que alguns casos que foram feitos pelo Estado chegaram a 2 meses, foram feitos há 2 meses atrás e chegaram a poucos dias, né? Então, entender todo esse processo e saber que sim, estão sendo
tomadas todas as providências cabíveis, isso é muito bom. Então, gurias, muito obrigada. E agradecendo a vocês, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou nesta manhã, nesta noite, enfim, ou quando estiver postado esse programa. E convido para que continue no programa, na programação da Conecta Mais, e até amanhã.